Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar um pouco, sobre os aspectos gerais e conhecimentos do município de Mairiporã. Primeira coisa, gostaria de localizá-lo. Primeiramente, estamos aqui, na região metropolitana da Grande São Paulo, e esse é o mapa da Secretaria de Planejamento de São Paulo, as regiões de planejamento, tá? Então, estamos na região de planejamento de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, tá? Então, veja só, quando falamos da localização, é importante especificarmos a nossa hierarquia, tá? Fazemos parte da grande metrópole nacional, São Paulo e sua região metropolitana, que é o maior adensado populacional e econômico do Brasil, que concentra mais de 20% da população e mais de 20% do PIB brasileiro, tá? Nós temos aqui uma divisão utilizada pelo IBGE quanto à influência das cidades, tá? Então, olha só, nós estamos no arranjo populacional da Grande São Paulo e nós estamos nas regiões de influência intermediária e imediata também de São Paulo. Então não tem como errar, tá? Estamos na hierarquia urbana na região metropolitana, então somos uma cidade dormitório da capital, imediatamente e intermediariamente na sua zona de influência, tá? Então, existe outra divisão do IBGE em zonas fisiográficas. Isso daqui é uma divisão mais antiga, mas ainda existe, é utilizada. Zonas fisiográficas quer dizer que são os municípios agrupados pelas características naturais e um pouco das características humanas também. E aí, nessa nós estamos na região metropolitana de São Paulo e na micro-região de Franco da Rocha. Olha, mesorregião metropolitana de São Paulo e micro-região de Franco da Rocha. Então aqui nós temos diferentes formas de regionalizar, tá? Aquela do planejamento, estas duas do IBGE, tá? Então, o nome de todas está em São Paulo, seja região imediata intermediária, seja mesorregião, tá? A única que dá diferença é a localização da micro-região de Franco da Rocha, beleza? Então, olha aqui no nosso mapa, Franco da Rocha, tá? Nós estamos bem próximos a Guarulhos e nós fazemos limites municipais, tá? Isso daqui vale a pena guardar, porque às vezes você sabe um montão de informações e aí a pergunta na prova é, dos municípios abaixo, quais deles possuem limites com Mairiporã? Então, olha só, quais são os municípios limítrofes? Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Guarulhos, São Paulo, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Guarulhos, São Paulo, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. Beleza? Agora, lembre-se também, tá? Nós temos o Parque Estadual de Itaberaba, Parque Estadual da Mata Atlântica, assim como nós estamos na região do Parque Estadual da Serra da Cantareira, que está presente em vários municípios do entorno, né? E é considerada a maior floresta urbana do mundo. Então, nós temos uma paisagem caracterizada pelos planaltos, tá? Cheios de cachoeiras, bastante irrigados. Por isso, temos um grande destaque para o setor do turismo, tem várias atividades de ecoturismo, turismo rural, né? Você tem aí um receptivo bastante direcionado aí para o público que pratica o ciclismo, né? É a capital, é a capital dos casamentos, né? Dada a sua beleza e tantos eventos e buffets localizados na região, tá? Então, destaque aí que o turismo é a principal atividade que movimenta a região. E olha só, turismo é setor terciário. Inclusive, então, você já sabe, Bizu, que o setor da economia que mais adiciona valores ao PIB é o terciário. Nossa economia é bastante terciarizada, tá? Então, está no Parque Estadual Serra da Cantareira,
também Parque Estadual de Itaberaba. Qual é a formação vegetal protegida? Floresta de Mata Atlântica, que é uma formação, né, ombrófila. O que é isso? Uma floresta de chuvas, né? Ela precisa de bastante umidade para chover, para se formar, tá? Ela tem mega diversidade, são plantas de grande porte com folhas latifoliadas, tá? Então, olha só, o clima é muito marcado pela altitude, então nós temos a classificação como clima subtropical. O clima subtropical, ele é bem na faixa ali de transição, né? Saindo do tropical, entrando na faixa subtropical, até porque o trópico de Capricórnio ele corta o município de São Paulo, tá? Então estamos bem ali no limite. Somado à nossa altitude, nós temos características mais marcadas do subtropical, ou seja, tem as chuvas bem distribuídas, melhor dizendo, tá? As chuvas são melhor distribuídas do que em outras regiões do Brasil, tá? Ou seja, você tem as chuvas que são concentradas no verão. O inverno tem menor pluviosidade, mas não chega a ser uma estação com secas longas e pronunciadas. Por isso, subtropical com chuvas bem distribuídas, porém com maior concentração no período do verão, tá bem? Clima subtropical. Então, lembre-se aí que nós temos o Rio Juqueri, que faz parte da bacia do Rio Paraíba do Sul, tá? Então, olha só, você pode observar pela posição que nós temos o acesso aqui através da BR-381. Olha só aqui a nossa Serra da Cantareira, olha só aqui Franco da Rocha e olha só o acesso pela BR-381. Ué, que BR é essa? Ah, ela é famosa, hein? Ela é a Fernão Dias. Um dos principais eixos rodoviários do Brasil e do estado de São Paulo, tá? E a partir dali nós temos acesso também aos grandes eixos rodoviários, tá? A Ayrton Senna, a Rodovia dos Bandeirantes e também a Anhanguera, tá joia? Então, olha só, nossa população, ela é de pouco mais de 103 mil habitantes, e nós temos uma alta densidade demográfica, mais de 250 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Isso é uma alta concentração, uma alta densidade demográfica, e você pode perceber que em pouco mais de 10 anos nós tivemos um aumento aí de mais de 20 mil habitantes. Isso vai acontecer fundamentalmente por duas razões. Primeiro, que é o que provoca o crescimento populacional. É tanto o crescimento vegetativo do lugar, lembrando que crescimento vegetativo são as taxas de natalidade menos de mortalidade, mais o saldo imigratório, que corresponde à diferença entre os que entram e os que saem, tá? Então, o saldo imigratório são os imigrantes menos os emigrantes. Então, nós temos o crescimento populacional estabelecido tanto pelo crescimento vegetativo e também pela imigração, que atrai, né, pessoas para viver devido à sua alta qualidade de vida, né, cara, suas paisagens naturais e o seu turismo, lembra, importantíssima atividade econômica, bastante desenvolvida. Em termos de rendimento, a média salarial é de 2,1 salários mínimos, tá? E nós temos como população economicamente ativa, pessoal ocupado formalmente, mais de 16 mil pessoas, tá? Então, olha só, temos 36% da população municipal com rendimento per capita até meio salário mínimo. Então, mesmo que seja um local, um município, né, com alto índice de desenvolvimento humano, né, nós temos aí também a existência de pobreza, né, má distribuição de renda. Aqui nós podemos
observar a pirâmide etária, né? E a pirâmide etária, ela indica a dinâmica de como que a população do município como que é a dinâmica da população do município, e ao fundo, essa mancha em cinza é a população do Brasil. Então nós temos aqui padrões de comparação, tá? Então você pode observar que a natalidade ela é menor do que a média nacional, porque nós possuímos uma baixa fecundidade, ou seja, a média de filhos que cada mulher tem ao longo da vida, o que repercute numa baixa taxa de natalidade, tá? E aqui você pode observar que o topo, eu falo assim, nas idades adultas, você tem aí mais adultos homens do que essa mesma faixa etária na mesma idade, tá? E o que está acontecendo também? O topo da pirâmide está alargando. O topo da pirâmide está alargando. Então, para ficar mais fácil visualizar, separa os jovens, vamos aqui, ó, no 15 e 19. Depois separe os idosos, vamos aqui, ó, a partir do 60. Assim nós temos os inativos idosos e os inativos jovens. População economicamente inativa. Enquanto nós temos a maior parte da população adulta, população economicamente ativa, tá? Então nós podemos identificar que há um processo de envelhecimento na população, na estrutura populacional, com queda da natalidade e fecundidade, né, que estreita a base, aumento da expectativa de vida que alarga o topo e, portanto, nós temos uma população predominantemente adulta, tá? Como a população está em envelhecimento, ocorre um aumento da razão de dependência, que corresponde ao total dos inativos pelos ativos. Então, conforme aumentam os idosos, aumenta a razão de dependência, então aumentam os custos, né, para que os ativos possam, né, sustentar os inativos, tanto no cotidiano quanto nos gastos públicos, né, as aposentadorias. Então, lembre aí, aumentou a razão de dependência porque envelheceu. Esse foi o principal argumento em 2019 para o aumento da idade da previdência, da idade da aposentadoria, tá beleza? Então, olha aí, pessoal, a população economicamente ativa é o espírito da economia, né? Porque são tanto produtores quanto consumidores. E nós vivemos um período chamado bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É um período em que a população adulta supera a soma dos idosos e dos jovens. Então, para a economia é bem vista porque força de trabalho e força de consumo, tá? Então, vejamos, temos aqui na nossa economia uma renda per capita de mais de 18 mil reais e temos muitos investimentos externos, especialmente no setor, né, de turismo, setor terciário, enfim, e nós temos um alto IDH. Como assim 0,788 é alto? Sim, porque o IDH é um índice que varia entre 0 e 1, até 0,5 é baixo, até 0,7 é médio, acima de 0,7 é alto. Acima de 0,7 é alto. Então, o nosso é 0,78, alto. Agora, compare comigo, tá? O IDH de São Paulo, estado. O IDH de São Paulo, estado, é 0,783. Então, nós temos um IDH maior do que o estadual. Porém, fica atento, São Paulo, capital, possui um IDH de 0,805. Então, temos o IDH maior que o do estado e menor do que o da capital. O município é superavitário, pois podemos identificar aqui que as receitas são maiores que as despesas. E aqui é muito importante analisarmos a composição do nosso PIB, tá? Composição do PIB, sim,
que nós podemos observar aqui, ó, esses dois vão compor o setor terciário, que é a maior parte, né? Então dá em torno aí de 70%. A indústria, o segundo valor adicionado ao PIB, e bem pouquinho, tá? É coisa de 1%, 2%, a composição do valor adicionado pelo setor primário, tá? Então nós temos uma economia altamente terciarizada. É o que nós chamamos de processo de terciarização. Processo de terciarização da economia, em que ela é o maior valor adicionado ao PIB, é onde também atua a maior parte da população economicamente ativa, porém é muito marcada pela informalidade. Também discutimos o processo de precarização do trabalho, que corresponde, né, à perda de direitos, de benefícios, de condições de trabalho, que discutimos bastante como processo de uberização. São essas transformações no mundo do trabalho provocadas, né, pelas transformações dos novos aplicativos, que se propõem a ser um meio tecnológico que conecta o produtor ao consumidor, sem que exista relações de trabalho entre eles, tá? Então, ao redor do mundo, você tem uma grande discussão. Na Europa, né, nos países social-democratas, como a Alemanha, o vínculo é reconhecido. Aqui no Brasil, bem como nos Estados Unidos, não é reconhecido, beleza? Então, é isso aí, lembrando de alguns elementos históricos, tá? E eu vou colocar aqui rapidinho. Lembrando, olha, como que se desenvolveu mesmo? Entre os séculos XVI e XVII, tá? Nós temos a Capela de Nossa Senhora do Desterro e nós temos, tá? Amador Bueno. Amador Bueno, um rico proprietário de São Paulo nessa época, né? Que, lembrando, quando teve o ciclo da cana-de-açúcar, inicialmente, né, prosperou, depois parou de produzir, porque Portugal não vinha buscar, quebrou os engenhos, e aí começou a se desenvolver a atividade do bandeirantismo. Amador Bueno tem um episódio interessante, porque teve a revolta de Amador Bueno, que os colonos revoltados, né, com o isolamento da metrópole, eles, né, fizeram uma revolta e declararam ele como o líder, né, o novo governante. Ele quer encrenca com a metrópole não, e se refugiou inclusive lá no convento dos jesuítas, tá? E aí, né, aí fica a dica do episódio. Então lembra aí da Capela de Nossa Senhora do Desterro, onde cresceu ao seu redor. E aí nós tivemos no século 17 e 18 o lugar se desenvolveu principalmente como rota de tropeiros. Era muito comum, né, no período até o século XIX, muitas cidades surgirem de rotas de tropas de gado, tá? Então aqui era chamado de Parada do Feijão. Tá? E lembre-se também que nós temos a Estrada de Ferro, São Paulo Highway, que liga até Santos. E nesta época aqui, ó, vamos nos lembrar também que tivemos a vinda de italianos, tá? Tentaram, né, inclusive, produção de uvas e tal, mas o que vingou mesmo era a região de tropas, pousios, né, recepção aí dos viajantes a negócio. Então, lembra aí da São Paulo Highway, e em 1889, olha, em 1889, o município se emancipou, tá? Em 1989, o município se emancipou. Só que ele ainda tinha como nome Juqueri, tá? Passou a ser chamado Mairiporã só em 1948, beleza? Então, um ano antes de emancipar-se como município, bem no contexto da proclamação da República, foi em 1888, né, que foi construída a Estação Juqueri, tá?
Estação Juqueri. Fechou? Então, pessoal, ficam aqui essas dicas, tá? Lembrando que esse período da estação ferroviária é um dos mais importantes, né? Tanto que culminou aí também com o desenvolvimento do povoado e a sua emancipação. Nós falamos muito que é esse período que caracterizou o crescimento e o desenvolvimento paulista, tá? E paulistano também, de todo o território do estado de São Paulo, que está relacionado ao quê? Ao ciclo do café, que era exportado pelo Porto de Santos via ferrovias, tá? E nós caracterizamos as ferrovias como o principal elemento da modernização da economia de São Paulo e também do Brasil, que se fortaleceu pela presença de imigrantes europeus, nesse contexto, no lugar italianos, que foram a primeira mão de obra livre, tá? E formaram, portanto, o primeiro mercado consumidor, tá? Então, é isso aí. Pessoal, valeu. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Fale comigo no Fórum de Dúvidas. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.